Oi, gente, seja muito bem-vinda a esse canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Maria Eduardo, mas pode me chamar de Duda. E nesse vídeo eu vim dividir com vocês como eu faço aí o planejamento financeiro para um mês de duas pessoas, né? Como que eu organizo essa questão de dinheiro, como eu faço para não ficar saindo muito do orçamento. Então, se você aí também precisa de um rumo, precisa de descobrir como começar a fazer um planejamento financeiro de uma forma simples, mas que seja efetivo para você. Nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como eu faço o meu e assim você também vai poder tomar como exemplo e fazer o seu daí, tá? Esse planejamento financeiro. Eu queria falar que eu não tenho formação, eu não tenho uma faculdade disso, eu não sou formada na área financeira, na área matemática, eu não sou formada em nada disso, tá? Eu simplesmente vim gravar esse vídeo pra vocês como um exemplo daquilo que eu faço aqui dentro da minha casa, aquilo que a gente faz aqui dentro da minha casa. E esse é um vídeo até que eu tô fazendo algo assim pela primeira vez, algo voltado mesmo pro financeiro, mas eu resolvi fazer porque meu marido sempre fala, né, que eu deveria compartilhar um pouco disso com vocês, que sou eu que cuido disso aqui em casa, então eu resolvi trazer isso para vocês usando o nosso exemplo. Então é aquilo que nós fazemos que eu vou partilhar com vocês, aquilo que já deu certo, aquilo que já deu errado e o que eu faço agora, como nós estamos lidando com a questão do dinheiro agora, tá? Então é um exemplo vivido, não tenho graduação, não tenho formação, sou só uma curiosa, uma pessoa que sempre gostou de buscar muito, então eu vim dividir aqui com vocês o que eu tenho aprendido, o que eu aprendi a respeito de planejamento financeiro, tá? E eu tenho aqui essa folha do planner, igual eu falei com vocês, mas vocês conseguem fazer em qualquer folha. Peguei um exemplo para vocês do meu planner do ano passado que eu usava, em que eu fiz fazia já, né, esse planejamento, mas eu fiz esse planejamento numa folha do próprio dia mesmo, dos dias da semana, um dia que eu não usei, que eu não fiz planejamento semanal, então ficou em branco, então eu fiz. O que eu costumo fazer sempre, a mesma coisa, vamos dizer assim, o que você vai fazer? Você vai escrever aí na folha as contas que você tem e o dia do vencimento dessas contas. Então aqui, por exemplo, eu comecei a colocar, e aí aqui eu coloquei, ó, por exemplo, o meu aluguel, ele vence dia 5/3. A minha água, ela vence dia 9/3, a minha luz, ela vai vencer dia 17/3, e assim por diante. Então, nessa folha, você vai colocar aí contas / vencimento de todas as suas contas que você tem a pagar, tá? Então, assim, de todas as suas contas, você vai escrever aí. Eu aqui já escrevi aluguel, água, luz, internet, vou colocar aqui também condomínio, que tem que pagar, que é uma outra data. E você vai colocar aí também, você vai pausar esse vídeo e vai colocar aí também na sua folha todas as contas que você tem. Gente, coloquei aqui. Depois que você colocou o nome da conta e o dia do vencimento, tem algumas coisas aqui que não tem vencimento. Por exemplo, igual aqui eu coloquei a ração dos cachorros que eu tenho que a gente tem que comprar, né? Todo mês também. Só que essa ração dos cachorros, ela não tem um dia de vencimento, porque depende do tanto que eles forem comer. Mas aqui, o que a gente faz geralmente é comprar o saco de ração mesmo, e daí fica o saco de ração, e aí eles vão comendo o saco de ração. Então, eu separo um valor também para essa ração que eu vou comprar para eles, só que não tem o dia para colocar. Então, ali eu já separo no pagamento, se tiver oportunidade já compro o saco de ração, se não tiver, deixo o dinheiro ali reservado para quando acabar comprar outra ração. Depois de fazer isso, você vai escrever os valores. E aí, nos valores, você vai escrever de lápis. Então, pega um lápis aí. Por quê? Porque aquilo que você souber, já valor e for valor fixo, igual, por exemplo, aqui a minha internet é valor fixo. Todo mês a minha internet vai ser R$70, não vai mudar. Só que tem algumas coisas que vão mudar. Por exemplo, a minha luz só vai chegar, só vai vencer dia 17, eu não tenho a conta ainda, então pode ser que venha igual o valor que eu tô separando, 160, mas pode ser que venha 140, pode ser que venha, Deus me livre, né, mas que venha R$200. Então, você vai escrever de lápis esse valor, porque se precisar de desmanchar, depois fica mais fácil para você desmanchar. Então, aqui eu vou começar colocando, ó. Por exemplo, aqui você vai fazer também aí uma colunazinha, vai colocar valor e vai colocar os valores, ó. Igual aqui do meu aluguel, 602,90.
A minha água eu já sei o valor, a minha água esse mês veio R$ 60,24. A luz eu não sei quanto vai vir, então eu vou colocar 160 mesmo. A internet R$ 70. Condomínio, ele é R$ 50, mas se eu pagar antes tem um descontinho. Supermercado e hortifruti são valores complicados. Mas o que você tem que fazer? Estipular um valor, do mesmo jeito. Estipula um valor que você vai gastar com esses dois aí por mês. Aqui, por exemplo, eu tinha colocado, né, R$ 800. Só que eu coloquei esses R$ 800 dividido, por quê? Porque a gente não estava trabalhando, então a gente não pegou dinheiro inteiro, então a gente não conseguiu fazer compra para o mês. Então, conforme a gente foi trabalhando durante as semanas, a gente foi comprando aquilo que a gente precisava. Nesse mês, eu quero dar uma prioridade para poder fazer uma compra mesmo, mas eu ainda não sei quanto a gente vai colocar, né? Eu vou colocar aqui, vou tentar colocar aqui R$ 600 de mercado. E vou deixar aqui R$ 200 de hortifruti, tá? Vou deixar mais ou menos nisso daí, é o que eu estou chutando, porque ficaria R$ 800. R$ 800 é um valor que aqui para nós eu já vi que funciona, né? Claro que não é ficar esbanjando, gente, esse é o objetivo. Então, é um valor que funciona, não é para esbanjar, é objetivo. A ração, eu vou colocar R$ 100 aqui de ração. O banho dos cachorros, eu costumo, até falar aqui, costumo falar aqui em casa, que se a gente conseguir. Mas o banho é R$ 35 do pequenininho, mais 115, mais 80, na verdade, que dá 115, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Mais 80 do grande. Eu quero ver se eu consigo mandar eles para tomar banho. Mas esse daqui é um valor que eu costumo falar assim, se não der, não deu. Não que eu vou deixar os bichinhos sujos, gente, mas é porque eu tenho também aqui shampoo aqui em casa. Eu tenho uma toalha que é reservada para eles, então eu tenho perfume de passar neles. Então, se eu não consigo mandar eles pro pet shop para tomar banho, eu mesmo dou banho neles aqui em casa. E eu já fiz isso, eu coloco esse valor, mas se eu ver que vai precisar de gastar, ou gastamos mais com o supermercado, ou passamos mal, ou apareceu algum gasto que não estava previsto, daí eu corto o banho e dou banho neles aqui em casa, ao invés de dar banho no pet shop. Então, esses tipos de gasto, eu costumo colocar aqui uma bolinha rosa para me saber que pode ser ou pode não ser também, tá? Aqui na sobrancelha, eu vou colocar R$ 84 de sobrancelha que eu faço, que eu costumo fazer sobrancelha 2 vezes por mês. E pra mim, eu preciso fazer sobrancelha porque eu sinto que o meu rosto tá ficando sujo, então eu sempre coloco. Isso seria o valor de 2 sobrancelhas, né, no caso. E fazer sobrancelha 2 vezes, né? E o crédito no celular, nós gastamos de crédito no celular R$ 60, que é 30 do celular do Sávio, 30 do meu celular, que a gente usa aquela promoção da Vivo Tubo, né? E aqui também a gente tem a conta da bicicleta que ele comprou, que a gente comprou esse mês. Então, no mês passado aqui, ó, igual aqui se vocês forem ver, essa bicicleta aqui foi adicionada agora, né? Não, no começo do mês não tinha ela, eu adicionei depois porque a gente comprou agora no mês de fevereiro. Então, nos próximos meses tem a bicicleta e tem o fogão também que eu comprei agora para poder pagar, que a gente parcelou os 2. O fogão eu não lembro quanto é, porque eu comprei também no cartão, mas eu não gravei quanto ficou a parcela. Eu vou olhar aqui e coloco. Olha, gente, e depois que eu coloquei todos os valores aqui, eu olhei o preço do fogão, da parcela do fogão é R$ 106,90. Coloquei também um valor aqui, Sávio e Maria, que seria um valor que a gente poderia gastar, né? Então, eu coloquei R$ 100 aqui, faltou os 2 zeros, né, na verdade. Mas é R$ 100, no caso, R$ 50 pro Sávio e R$ 50 pra mim. Na verdade, acho que a gente já até gastou esses R$ 100 que a gente tem de crédito para agora. Então, a gente nem tem esse crédito mais. Mas eu coloquei aqui
e depois eu somo cada parte para me saber o valor de cada parte, tá? Isso daqui de somar o valor de cada parte é opcional. Por que eu gosto de fazer isso? Porque eu gosto de saber qual está sendo o nosso custo de vida. Porque, por exemplo, eu não consegui um emprego fixo ainda. Então, se for necessário ajustar esse planejamento, eu preciso de saber de onde que eu vou tirar esse dinheiro. Então, aqui, por exemplo, nessa parte aqui, 943,14 que eu somei, isso é algo que eu não consigo negociar de forma alguma, porque sempre vai ser mais ou menos esse valor. Então, eu não consigo tirar nenhuma dessas contas. Ao contrário de, por exemplo, do supermercado, do hortifruti, que eu consigo pegar e economizar um pouco mais no supermercado. Então, fazer mais mistura de coisa, né, para gastar menos carne, por exemplo, pegar a coisa mais barata no supermercado para render mais. Igual eu falei para vocês, o banho dos cachorros, eu mesmo pegar e dar banho no cachorro. Então, ou então cortar esses R$100 que a gente tem de gasto nosso. Então, tem coisa que eu gosto de saber para saber se caso houver algum imprevisto, de onde eu tiro esse dinheiro? O que eu faço? O que eu posso deixar de pagar, vamos dizer assim, no sentido de não fazer, né? Porque são coisas que eu ainda não fiz. Então, por exemplo, a ração eu ainda não comprei. O banho do cachorro eu ainda não dei. A sobrancelha eu ainda não fiz. Então, são coisas que eu posso ajustar. Então, comprar uma ração mais barata e assim por diante, tá? Então, eu gosto de somar por causa disso. Eu somei também o valor total, né, para ver quanto que ficava. Deu 2.459 o valor total. Então, aqui é o valor total daquilo que a gente gasta no planejamento financeiro. E aí, como que a gente faz para poder ser fiel a esse planejamento financeiro? Eu costumo fazer o seguinte: quando eu pago uma conta, eu venho e anoto aqui na conta, na frente daqui da conta, ó, PG e por onde eu paguei. Por exemplo, se for no Nubank, eu escrevo Nubank aqui. E aí, eu já sei que essa conta tá paga. Então, ao longo dos dias, eu vou sempre abrindo o caderno e vou conferindo. Nossa, o que eu paguei? Será que tem alguma coisa sem pagar? E aí, eu vou percebendo. Igual aqui, ó. Por exemplo, esse mês que já foi, né? Então, eu fui anotando PG. E aí, à medida do que vai passando, eu vou ajustando. Igual aqui, por exemplo, também. Eu tinha deixado esse mês R$50 pra gente gastar. Só que aí o Sábio gastou 46 e eu gastei 84. Bem justo, né, gente? Eu gastei 84 na Shopee, então eu gastei muito mais do que eu deveria, né? Gastei. Mas está aqui anotado, então eu sabia. Então eu sabia também que eu ia precisar de fazer um trabalho extra. Foi ok eu ter gastado esse valor a mais, porque a gente trabalhou bastante de garçom, então a gente pegou muito serviço extra. Então, à medida dos serviços extras também que eu vou pegando, eu vou sabendo, olha, tá, não, então eu posso gastar com mais alguma coisa esse mês, eu posso comprar alguma outra coisa e assim por diante. Mas eu tenho a noção de quando o meu mês começa, de quanto vai ser pra mim viver aquele mês, no mínimo, né, gente? Então, aqui não tá contando saída de lanchonete, saída pra rua, sei lá, pra qualquer coisa não tá contando, porque agora a gente tá num momento de vida em que a gente precisa de contar só com o dinheiro do Sávio. A gente está nesse momento de vida que a gente está contando só com o dinheiro de um dos dois, né, para os gastos mais fixos, né, que não tem como fugir, vamos dizer assim. Então a gente não tem colocado esse tipo de coisa no planejamento financeiro, mas quando a gente vê que dá para poder fazer, aí a gente pega e compra. Igual, por exemplo, a gente comeu um lanche no mês passado, né? Mas a gente foi e falou, olha, a gente trabalhou de garçom essas 2 semanas, tá tudo bem se a gente comprar, porque não vai ser um dinheiro de nenhuma das nossas contas, porque as contas já estão pagas. Então, é um dinheiro que a gente tem, que a gente pode gastar. Então, à medida daquilo que a gente vai vendo que a gente tem, a gente vai gastando, né? Então, assim, se for algo que não é necessário, a gente vai falar, ó, espera, vamos ver se vai ter serviço, se a gente vai mesmo na festa, depois que a gente foi, depois que eu fiz uma unha, depois que a gente serviu de garçom, depois que ele fez alguma hora extra, ou depois que a gente ganhou, igual esse mês é meu aniversário, né? Então, eu também ganhei presente dos meus pais, então, assim,
Então, aí eu vi que eu poderia comprar com dinheiro alguma coisa pra mim, com o dinheiro que os meus pais me deu, eu poderia comprar alguma coisa pra mim. Então, eu comprei também coisa pra mim. Então, assim por diante. E aí a gente vai ajustando à medida do que o tempo for passando. Então, deu alguma dúvida, igual, por exemplo, né? Eu tava querendo comprar umas blusas, né? Uma blusa pra ele, uma blusa pra mim. Um negócio aí que vai da igreja, né? E aí a gente falou, mas será que a gente deve comprar? Porque tudo pra dois, né, gente? Tudo pra dois fica mais caro. Então, eu falei, a gente é dois. Não vai comprar blusa pra um e o outro ficar 100. Mas se for comprar pros dois, vai dar R$ 80. Será que a gente pode? E aí agora, com esse planejamento, eu vou falar com ele. E aí, a partir disso, a gente vai ver, olha, a gente pode, a gente não pode. A gente pode comprar, mas depois, ao longo do mês, a gente não vai poder comprar mais nada. Então, será que compensa? Será que é melhor a gente esperar? E assim por diante. A partir disso, nós vamos decidindo as nossas coisas. Então, faça esse planejamento. É muito simples, igual eu mostrei pra vocês. Não tem segredo. O negócio do planejamento financeiro é você acompanhar e ser obediente àquilo que você escreveu. Porque muitas vezes o planejamento financeiro não funciona porque você não é obediente àquilo que você escreveu. Então, você escreveu lá, por exemplo, você escreveu as contas normais do mês, mas você não colocou, igual eu coloquei aqui, que eu quero fazer a sobrancelha. E daí depois você vai lá e faz sobrancelha e você vê que tem R$ 100 a mais na sua conta que era da sobrancelha. E o problema não é fazer a sobrancelha, o problema é que você não estava contando que você ia fazer. Então esse que é o problema. Então coloca tudo no seu planejamento financeiro. Igual aqui eu coloquei sobrancelha porque é importante pra mim. Igual teve um dia que eu fiz as minhas unhas com outra manicure, mas eu sou manicure também, então eu faço as minhas unhas. Agora tá até sem fazer, mas eu vou fazer. Mas a sobrancelha é uma coisa que eu não consigo, que eu gosto de fazer com outra pessoa. Eu gosto de ir lá, eu gosto do momento, então é uma coisa que é importante pra mim. Eu costumo falar, né, que é uma conta fixa pra mim. Então eu preciso de colocar aquilo que é importante pra mim dentro do planejamento financeiro. Ficar comendo lanche já foi. Tinha um tempo que a gente comprava muito lanche. A gente estava endividado e estava comprando lanche. Lanche gasta muito dinheiro. Então agora não é mais importante para nós isso. Então você coloca no seu planejamento financeiro aquilo que é importante. E observa se tem alguma coisa que você consegue reduzir o preço, o valor que você paga. Então, por exemplo, se você assina Netflix, essas coisas assim, será que você não consegue dividir? Se você tem aquele negócio de Spotify pago, será que você tá usando mesmo esse Spotify? Ou será que você só botou esse trem e nem tá usando, não tá servindo pro propósito que você tá gastando? Então começa a colocar no seu planejamento financeiro, porque também você vai ver, por exemplo, você colocou aqui no seu planejamento financeiro, as suas contas estão dando R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000. Mas você recebe, sei lá, vou chutar um valor, né? Mas você recebe R$ 4.000, R$ 5.000 por mês. E você percebeu que suas contas do mês dão só o valor de 3.000. Então você vai saber que tem R$ 2.000 indo para algum lugar. R$ 2.000 você tá gastando com alguma coisa que não tá escrito aqui. Então você vai saber e você vai começar a observar nos seus hábitos aí de gasto. Então será que é que eu tô indo numa padaria? Será que eu tô comprando muito refrigerante? Será que eu tô pegando e fazendo alguma coisa, tipo assim, sei lá, tipo compras a mais que eu não tava prevendo? Compra com comida a mais, com coisa que talvez na hora da fome a gente compra, sabe? Ou então é que eu emprestei o dinheiro para fulano e fulano não me pagou de volta, então por isso que esse mês o meu dinheiro sumiu dessa forma. Então é bom você fazer o planejamento financeiro, que você vai descobrir para onde o seu dinheiro está indo e o que você precisa fazer para garantir com que você vai conseguir fazer de fato alguma coisa que preste com esse dinheiro, né? E eu penso que quanto menos dinheiro você tem, aí que você tem mesmo que se planejar, gente. Porque eu falo pela gente, sabe? A gente, assim, não tem... a gente tem que trabalhar para viver. A gente não é rico, né? Nós somos... não vou dizer assim, pobre. Não. Mas a gente sabe? A gente é pobre mesmo. Mas, assim, nós temos uma situação de vida... aceitável, né? Vamos dizer assim. Mas nós precisamos de economizar, porque se a gente não economizar, a gente não dá conta, porque tá tudo muito caro. Se a gente não trabalhar, a gente não come. Igual assim, então a gente tá cortando muitas coisas para poder ter um padrão de vida assim, mais baixo mesmo, mas um padrão de vida que dê paz pra gente, que a gente consiga deitar e dormir tranquilo, sabendo que o aluguel tá pago,
as contas estão pagas, o armário tá cheio, sabe? De coisa assim que realmente é importante de fato. Então, olha aí a sua situação financeira, aproveita que tá no comecinho do mês também. Vamos fingir, gente, que agora é o primeiro dia do mês e faça seu planejamento financeiro. Como ainda não deu o quinto dia, né? Muita gente não recebeu. Tem gente que recebeu, tem gente que não recebeu. Então, se você não recebeu ou se você recebeu, dá tempo, pega e faz e começa a olhar para onde seu dinheiro tá indo e começa a vigiar, porque dinheiro, gente, é tempo, é minuto de vida seu que você tá perdendo. Então, às vezes, você tá pegando e jogando sua vida no lixo, trabalhando igual uma cachorra, igual um condenado, sabe? E aí, esse dinheiro tá só indo pro lixo. Então, o que tá adiantando? No final das contas, né? Se realmente, assim, você não tem avançado, você não tem ficado feliz, você não tem ficado tranquilo, se a sua saúde tá capenga, se você tá triste, se você não consegue fazer nada que você quer. Então, assim, avalia isso daí, porque a gente precisa de dinheiro para viver, não tem como mesmo, a gente precisa, mas a gente consegue também aí ir adaptando, tendo uma vida mais enxuta, uma vida mais simples, mas uma vida que vai te dar mais paz, que vai te dar mais tranquilidade. Então me conta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, me conta aí como você se organiza, se você tem costume também de se organizar financeiramente ou se você só vai pagando as coisas aí à medida que vai aparecendo, você vai pagando, você nem sabe quanto você gasta. Coloca aqui pra mim se você sabe quanto você gasta ou se você nem sabe quanto que você gasta, que eu quero saber, tá? Me conta se você gostou do vídeo também e se você tiver sugestões de vídeo também, que tem esse tema, né? Que é um tema diferente aqui, me coloca aqui embaixo também nos comentários que eu vou amar saber. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida também, comenta aqui que eu respondo, tá? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente!